Oi pessoal, agora eu tô aqui para fazer a conclusão do nosso especial de Halloween, da nossa teoria sobre AD. Porque a gente acha que não ficou claro no final do quarto vídeo tudo o que a gente queria dizer. Então, vamos lá. Da onde que a gente tirou isso que AD são duas pessoas? Jenna. Lembram do bilhete no meio do livro de francês que a Spencer encontrou? Metade dá um B. Naquele bilhete, a Jenna escreveu em braille 3 letras ou 3 números. Porque em braille, letras e números são escritos da mesma maneira. A Spencer e o Toby chegaram à conclusão que o escrito da Jenna significava 214, que eles concluíram ser um quarto de motel. Só que, pra gente, o bilhete não quis dizer só isso. Na época, lá na Mumbai, que as meninas desconfiavam da Jenna, do Ian e tal, teve um contexto 214, mas a gente não esqueceu desse bilhete, não. Por quê? Segundo o Toby, a Jenna estava falando com alguém no telefone. Enquanto ela falava, ela rabiscou ali essas 3 palavras. Desculpa, essas 3 letras. Aí, junto com a Spencer, chegaram à conclusão que se tratava do quarto de motel, 214 e tal. Só que o que a Jenna escreveu pode ser interpretado como 214 ou 2AD. 214, o número, voltou na 6B como o quarto que a Sarah estava no Hadley. Mas também foi a época em que surgiu AD. Então, será que a Jenna estava escrevendo isso mesmo, 214? Ou ela estava escrevendo 2AD, antecipando que quando AD surgisse, não era uma pessoa só, eram 2 pessoas. Essa é uma evidência que a gente leva em consideração. As outras 2 são: depois que a Alison confirma para as meninas que está viva, ela visita a Emily durante a noite. No 4:15, a Emily estava lendo o diário de Ravens e deixou o diário aberto. A Alison entra no quarto e começa a conversar com a Emily. Ela comenta a passagem do diário que falava sobre a Pedra do Beijo, quando ela e a Emily foram até lá e tal. E a Emily pergunta pra ela: de quem você tem tanto medo? De quem você tá fugindo? Claro que a Alison não responde. E a Alison fala: nossa, eu achei que eu tava sendo tão esperta registrando tudo nesses diários, só que eles vieram e pegaram tudo de mim. Aí que a Emily pergunta: quem são eles, né? De quem você tem medo e tal. Depois, na igreja, no Natal, a senhora Dee fala pra Alison: desculpa, é tudo minha culpa. Eles virão atrás de você. Por isso, nós achamos que AD são 2 pessoas. Por que AD é a gêmea da Alison e o Ray? Que AD era uma mulher, a gente desconfiava. O vídeo não veria uma mulher. E que poderia ser a Alison, a gente desconfiava também há muito tempo. Quando a Cici contou a história no 610, ela falou pra Alison que a Mona achava que ela era a Alison no Hadley e falou: fiz tudo que você pediu. Dentre outras situações, a gente desconfiava muito que a Alison era aí. Mesmo a Alison morta, depois a Alison viva, a Alison em Rosewood, a gente desconfiava da Alison. Só que também com o Lies Guide, que a Mona fala que a Alison é aí, agora, nesse momento, 710, 6B, 7 Alison sofrendo mesmo com A, não tem como ser ela. Não tem. Ser essa Alison que a gente tá vendo. A Alison que casou com o Rollins, que ficou internada e tal. Não tem como ser ela. Mas
as nossas desconfianças levam para Alyson. Se não é essa Alyson, quem é? A gêmea dela. Por isso, falamos que é a gêmea da Alyson. Também com as evidências que nós temos sobre as gêmeas de Laurent. Rain. Por que é Rain? Porque o Rain é irmão da Bethany e, por culpa da Alyson, a Bethany morreu. E como a Alyson contou pra ele que, por culpa dela, a Bethany morreu, ele ficou com raiva dela. Porque as Hastings estão no meio, já que nenhuma confusão pode ser levada a sério se a Melissa não estiver envolvida. Por quê? Bethany foi enterrada pela Melissa porque ela foi confundida com a Alyson. Então, como nós dissemos, quem pagou o pato naquele fuzuê que estava no quintal na noite de celeiro foi a Bethany, que acabou morrendo. Por isso. Assim, tem uma parte que a gente fala, né? A não é a pessoa que a Alyson mais teme. Só que, se a gente fala que o Rain é A, como assim? Pelo seguinte, o A que a Alyson fala para as meninas, né, em Nova York, 424, se a gente não descobrir quem é A até tal hora, eu vou sumir pra sempre e tal, não é o mesmo, entre aspas, A que ela foge, porque ela foge do Rain. E pra ela, Rain ela não é A. A que a Alyson fala, ela fala porque as meninas estavam fugindo de... A estava atrás das meninas, mas ela sabia muito bem que não era a mesma pessoa que estava atrás dela. Que sempre esteve atrás dela. Então, a pessoa que a Alyson mais teme não é A. Porque a Alyson não vê o Rain como A. Ok? Então, como que fica essa história? A Alyson tem uma gêmea e ela tem problemas com essa gêmea. Algumas vezes elas estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, trocando, assim, no mesmo lugar, ambiente, tipo, só que trocando de lugar, assim, pra falar com as meninas. Como a gente citou, Noite de Celeiro, Diana Ting. Uma sabia de tudo, que a outra, a Alyson, que era amiga das meninas, a gêmea sabia de tudo que acontecia entre elas. Por isso que ela conseguia entrar lá, tipo, lá no meio, se passar pela Alyson e ninguém desconfiar de nada. A Alyson tinha problemas com ela. Na época do celeiro, época do Halloween, a época que começou a mandar bilhetes a ameaçar a Alyson estava envolvida em uma outra confusão muito séria, muito grave, que não tinha nada a ver com ele. Essa confusão foi responsável por Alyson criar a Vivian, porque, como ela falou para a Spencer, eu estou escrevendo aqui no meu diário o que está acontecendo e tal, para vocês saberem tudo. Quando eu sumir, eu morri. Alyson criou a Vivian não para vigiar ele, mas sim para ser outra pessoa. Quando ela precisasse dar fim nela mesma, em Alyson, ela passaria a ser Vivian. Alyson não existe mais, agora eu sou Vivian. Vivian não era só uma peruca preta e um red coat, não. Ser outra pessoa mesmo. A partir dali, Alyson seria Vivian em tudo. Na noite de celeiro, a festa já estava combinada com as meninas. Alyson ia aproveitar para acertar contas com essa pessoa que ela tinha esse problema grave. Só que no quintal estavam Bethany de Alyson, Cici de Alyson, gêmea de Alyson e a Alyson. E nesse salseiro aí, Alyson acabou apedrejada. Só que ela conseguiu se salvar. Foi enterrada viva pela senhora Dee, desenterrada pela Grunwald e resgatada pela Monão. Levou ela até o Lost. Falou, faz o que essa pessoa aí tá falando. Morre, some, tchau. Providenciou tudo pra ela. Alyson foi embora. Mas alguém morreu naquela noite de verdade. Quem?
a Bethany. Por quê? A Monão deu uma pasada na Bethany porque ela pensou que fosse a Alison. A Melissa foi lá e enterrou porque ela pensou que fosse a Alison. Só que a Melissa enterrou porque ela achou que a Spencer tivesse feito alguma coisa. Direta e indiretamente, a Bethany morreu por culpa da Alison. Morreu porque ela estava de Alison e o que queriam fazer com a Alison fizeram com ela. Ela pagou o pato, no fim das contas. Como a gente falou sobre a Bethany, ela está morta e nós não estendemos especulações sobre ela em relação a os desenhos, Hadley, os problemas que ela tinha com a Alison, senhora de Cici, nada. Só isso, que ela era irmã do Rain e que ela morreu. Aí a conversa que a Hannah tem com a Alison no hospital. A Alison fala: falar a verdade pra pessoa errada, na hora errada, fez com que eu terminasse onde eu estou. O que quer dizer terminasse onde eu estou? Morta. Não vai adiantar nada falar a verdade agora, porque a Alison fez uma coisa irreversível. Então, eu preciso continuar morta, eu preciso continuar fugindo, porque não adianta. O que eu fiz não tem conserto e alguém tá atrás de mim porque quer vingança. Quem é essa pessoa? O Ray. Naquela época, celeiro, Halloween e tal, a Alison tava saindo com um cara, era muito amiga de um cara mais velho, Victory, que era Rain. Ela super confiava nele. Só que ela não sabia, não fazia a menor ideia, não passava pela cabeça dela, que Rain era irmão da Bethany. Nem o Rain, tipo, imaginava que de alguma maneira a Alison, gêmeas, assim, vai se prejudicar a irmã dele. Aí, depois da noite de celeiro, que a Alison morreu, ela procurou o Rain e falou pra ele, contou a verdade. Falou: olha, eu tava com um problema. Falou o que aconteceu na noite de celeiro. A verdade que nós achamos que ela falou foi: uma menina morreu no meu lugar. Uma menina está morta por minha causa, tipo, que acharam que era eu. Essa menina é a Bethany. Aí o Rain fala: a minha irmã. Então foi por culpa sua que a minha irmã morreu. Aí que a Alison falou a verdade pra pessoa errada, não era errada, e não tinha mais o que fazer a não ser continuar fugindo. Daí nós falamos: A não é a pessoa que a Alison mais teme, mas Rain não é A? Sim. Só que a Alison não vê o Rain como A. Rain é a pessoa que ela mais teme. A ameaçava as meninas, era um problema para as meninas. Por isso. Tanto que a Alison só fala de ela em Nova York. Era a Cici que estava aprontando com as meninas, né? E a Grunwald, ele acha que vai encontrar ela através de vocês. Onde vocês foi tocada por aquele que a Alison mais teme. Ele não quer dizer que era a mesma pessoa que estava atrás das meninas. Não. Ele estava atrás da Alison. Por quê? Se a Grunwald fala, ele acha que vai encontrar ela através de vocês, é porque ele estava atrás da Alison, uma das meninas. Tipo, ele não tá procurando vocês, ele está procurando ela, a Alison. Então, a Alison não via o Rain como o A. Por isso que o A das meninas não era a pessoa que a Alison temia. Quer dizer, isso tem a ver com isso. A Melissa enterrou a Bethany porque ela achou que a Spencer tivesse feito alguma coisa com ela. Ela ouviu a Alison e a Spencer discutindo. Depois ela viu a Alison jogada lá. Nossa, tá morta. Enterrou. Pensou 2 vezes e enterrou. Por culpa da Spencer, assim, para cobertar, né, ajudar a irmã, a Melissa foi lá e enterrou a Bethany. Então, mais uma vez, a Bethany pagou o pato. Por quê? Ela foi enterrada porque a Melissa pensou que fosse a Alison. Aí, o Rain sabia que a Spencer tinha feito alguma coisa
com a Bethany, porque a Spencer sempre foi acusada de matar a Allison. E também que a Melissa foi quem enterrou. Aí depois o Rain soube que foi amor não, enfim. De qualquer maneira, foi o que a Melissa fez foi por causa da Spencer. Então, o Rain, um dos objetivos dele era chegar até a Spencer. E como ele ia chegar até ela? Melissa. Aquela galera toda se conhecia. Rain, Cissy, Jason, Garrett, Ian, Wilden. Eles se conheciam. Como a gente falou, um dos motivos da gente não ter concluído e dado continuidade à teoria do Rain foi que a gente não sabia como começar. Por quê? A gente não sabe como que o Rain e a Melissa se conheceram, onde que eles se conheceram. Isso é super importante. Porque, tá, no Lies a Mona fala, Ace sabia muito bem como essa história ia terminar, que a Spencer ia ceder as investidas do Rain, que o Rain ia dar em cima dela e tal. Só que, onde que ele conheceu a Melissa? O objetivo dele era chegar até a Spencer. Então, assim, me envolvo com a irmã, tenho acesso à casa, pronto. O resto, né, deixa acontecer. Mas onde que eles se conheceram? Fazia quanto tempo que eles estavam noivos? Então, como a gente não sabe, mas assim, eles eram da mesma, eles se conheciam todos. E Rain, quando precisou chegar até a Spencer, ficou com a Melissa, conseguiu, foi lá no Hastings e foi atingiu o seu objetivo, que era chegar até a Spencer. Então a nossa teoria é essa. AD são duas pessoas, digamos porque a principal que manda em tudo, que começou tudo e vai terminar tudo, é a gêmea da Allison. O Berei é uma mulher, também já falamos dos motivos, e tá junto com o Rain. Por que a Allison não vê a gêmea? Ela não tem tanto medo da gêmea, ela não vê a gêmea como uma ameaça pra ela, como ela vê o Rain. A gente imagina que a Allison consegue lidar com a gêmea, ela não assim, ela se a gêmea fosse, só a gêmea fosse o problema, a Allison já tinha resolvido, já tinha dado um jeito de resolver, porque é mais simples. E as meninas, qual é a justificativa da gêmea ter ódio delas? Alguma coisa elas fizeram que beneficiaram a Allison, que despertou a ira dessa gêmea. O Rain, porque a Allison, por culpa da Allison, a irmã dele acabou morrendo. É isso. Então, os dois estão aí, Rain e gêmea, para se vingarem. E agora, que assim, quando estão juntas, colocarem plano em ação. Então esse é o resumo, conclusão da nossa teoria especial de Halloween. Temos outras coisas para comentar que não tem a ver com essa teoria, que é sobre a Monão, caderno de biologia e tal. Mas por enquanto a gente encerra aqui, ok? Até o próximo.